Boa tarde, professor. Me chamo Roberta Beatriz Alves de Oliveira. Sou discente do 9º período diurno e hoje eu e meu grupo iremos apresentar o seminário sobre o tópico asilo e refúgio. Ao longo do seminário, iremos explanar algumas diferenças entre esses institutos, pois apesar de muitas pessoas acreditarem que tratam-se de institutos iguais, sinônimos, são institutos diferentes que trazem consigo características diferentes. Então, a partir de agora, iremos dar início a esse trabalho apresentando sobre asilo e refúgio. Inicialmente, é de suma importância ressaltar que o asilo é a proteção que o Estado dá ao indivíduo perseguido por seu país de origem. O asilo ele tem como principal objetivo proteger o indivíduo perseguido pelo seu país de origem que pratique crime político ou que pratique delito não relativo à justiça comum. Mas, além disso, é de suma importância ratificar que existem alguns requisitos fundamentais que são imprescindíveis para a caracterização desse asilo. Ou seja, é necessário que esse crime ele trate de questões de perseguição política ou de questões de convicção religiosa ou até mesmo de situações raciais. Além disso, eu devo ressaltar que existem duas modalidades de asilo, sendo estas o asilo diplomático e o asilo territorial. No caso do asilo diplomático, o indivíduo ele vai requerer à embaixada do país estrangeiro informando a perseguição a qual está sofrendo, e aí a embaixada irá decidir se esse indivíduo será aceito ou não no país estrangeiro. Já o asilo territorial, o indivíduo já está em território estrangeiro, e aí ele irá em busca da Polícia Federal e posteriormente do Ministério das Relações Exteriores e irá explicar e demonstrar a situação de perseguição, e aí, nesse caso, irá ser decidido se esse indivíduo irá permanecer ou não no país estrangeiro ao qual está asilado. E aí, se caso seja aprovado e permaneça nesse país, irá ser respaldado pelas garantias do país estrangeiro a qual está asilado. Meu nome é Maria Júlia de Arruda Emiliano Melo, estudante do 9º período diurno, e vou complementar o que os meus amigos falaram a respeito do tema asilo. Vou falar um pouco no tocante a respeito das características do asilo. O asilo é um instituto jurídico regional proveniente da América Latina. Ele é provocado pela perseguição de crimes políticos de caráter individual. Essa perseguição tem que ser provada. Se não for provada, não há que se falar em asilo, ok? Encontra amparo judicial no artigo 4º da nossa Constituição brasileira. Mas não é um amparo judicial completo. Por quê? Somente o presidente da República, somente a presidência da República poderá dizer caso a caso, analisando caso a caso, se concederá o asilo ou não. Chama-se concessão de asilo. E antes disso, antes da concessão, a pessoa poderá até estar aqui no Brasil, mas de forma ilegal. Somente após a concessão é que serão dadas as garantias do asilo. Há dois tipos de asilo, o asilo territorial e o asilo diplomático. O asilo territorial é quando o requerente está aqui, em terra brasileira, e requer o asilo, ou seja, requer as garantias do asilo. E o asilo diplomático é quando o requerente está em terras estrangeiras e requer a embaixada brasileira o asilo, requer vir para o Brasil e ter as garantias que uma pessoa que está asilada tem. E é isso. Agora vamos dar início ao assunto refúgio. Meu nome é Caio e, dando prosseguimento ao tema asilo, irei agora discorrer sobre dois novos entendimentos acerca do referido tema. O primeiro deles
é trazido pela nova lei de imigração, mais precisamente em seu artigo 28, onde fala que não se considerará asilo para crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes de agressão, conforme o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. O STF possui novo entendimento acerca do tema, onde fala que poderá deixar de considerar crime político aqueles crimes atentados contra autoridades ou crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes de terrorismo. Fala pessoal, meu nome é Isaac Costa, sou estudante de Direito no período diurno e assim como meus colegas falaram sobre o assunto do asilo, eu e minha amiga Lila vamos falar sobre o assunto do refúgio. O asilo e o refúgio eles são institutos um pouco parecidos, mas que trazem distinções essenciais. A primeira delas é em relação ao próprio conceito do que seja refúgio ou a pessoa ser considerada como refugiada, certo? Imaginamos um exemplo, para melhor facilitação. Imaginamos uma pessoa que está na Venezuela, certo? E aí ela tem todas aquelas questões da ditadura e todas as supressões de direitos que estão sendo feitas, certo? Imaginamos duas pessoas. Uma delas foi para uma manifestação popular em Caracas. E aí ela foi presa pela polícia pela manifestação que ela estava sendo feita e foi processada e denunciada por crime contra a segurança nacional, certo? Essa pessoa, ela pode vir a requerer asilo no Brasil, porque ela está sendo processada por um crime, certo? Que lá está sendo considerado como crime de segurança nacional, mas que claramente é um crime de natureza política. Imaginamos que a terceira pessoa, que não participou da manifestação, que viu as manifestações acontecendo, seja pelas redes sociais ou pela televisão, essa parte é mais difícil, e se sentiu com fundado temor de perseguição, por, logicamente, natureza política, pela sua própria condição de pessoa. E aí ela pede refúgio no Brasil. Perceberam a distinção, certo? E aí eu vou dar uma lida aqui na lei, aí peço a devida vênia que eu vou dar uma olhada, certo? Ela diz que será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. E aí, o segundo diz que não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E o terceiro, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país, certo? Então, a primeira distinção essencial que a gente vê é justamente em relação ao conceito, certo? Uma pessoa, a gente teve uma situação aqui que eu trouxe, a gente teve dois indivíduos distintos que poderiam requerer asilo e refúgio, certo? Porque estavam, logicamente, em condições distintas. A diferença também é que, por exemplo, para a pessoa que ela seja considerada refúgio, tem vários diplomas normativos. O primeiro deles foi a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, em 1951, certo? A partir dessa convenção, a gente teve um protocolo, em 1966, e agora, um pouco mais recente, a gente teve a Declaração de Cartagena, dos Refugiados da OEA, em 1984. Se você for olhar o texto constitucional, a gente não tem referência aos termos refúgio e refugiado. Tem então somente asilo e asilado, certo? Porém, o Brasil, em um caminho muito acertado, em minha opinião, tem uma lei específica que trata sobre a condição de refúgio e a condição de refugiado, que é a Lei 9.474 de 1997, certo? Então, por exemplo, se uma pessoa estiver passando por aquelas condições descritas logo no início do vídeo, ela vai poder sim requerer a sua condição de refúgio e de refugiado, certo? Isso é um importante avanço eu acho que nas questões de nacionalidade, certo? O Brasil ele tem essa ampla aceitação no seu texto constitucional, nas leis esparsas, para acolher as pessoas que estejam passando por graves violações de direitos humanos ou temores de perseguição à sua própria condição de pessoa, certo? Minha amiga Lília vai falar agora sobre as hipóteses de exclusão e alguns dos direitos que os refugiados têm ao conseguir a declaração de refugiado aqui no Brasil, certo? Valeu, galera! Olá pessoal, meu nome é Lilian Tainá e eu vou falar sobre os direitos e as vedações dos refugiados aqui no país.
quanto aos direitos, basicamente serão os mesmos que são concedidos a qualquer outro estrangeiro que resida legalmente aqui no país, que é o direito à assistência básica, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, proteção contra tratamento degradante e contra tortura. Quanto às vedações, se o indivíduo ele já for beneficiário, ele já receber assistência de alguma organização que não seja o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, é vedado. Se ele já residir em território nacional, também será vedado o refúgio aqui no país. Se ele já tiver cometido crime hediondo, crime contra a humanidade, crime de guerra, participar de atentados terroristas ou tráfico de drogas. E a última hipótese é se ele já tiver sido considerado culpado por um ato contrário aos princípios das Nações Unidas.